Olá, boa noite. Boa noite para você. O Supremo Tribunal Federal decide pela permanência do ex-presidente Lula em Curitiba, atendendo ao pedido dos advogados de defesa. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, acompanhou essa sessão e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Karina, os ministros interromperam uma votação em curso hoje na sessão plenária, para poder votar essa questão. É exatamente uma questão de urgência, já que um dos pedidos era justamente para que fosse colocado em liberdade o ex-presidente Lula até o julgamento do habeas corpus na turma. Os ministros decidiram, então, o ministro Edson Fachin decidiu trazer a questão ao plenário. Mas antes disso, houve um pronunciamento logo no início da segunda parte da sessão de julgamentos desta tarde pelo ministro Dias Toffoli, porque o pedido do ex-presidente foi encaminhado, a princípio, ao ministro Gilmar Mendes, que é o ministro que está com o pedido de vista do habeas corpus, em que se busca a liberdade, o afastamento do entendimento do Supremo em relação à execução provisória da sentença, em razão de um entendimento já firmado aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro Gilmar Mendes entendeu que poderia haver um conflito de competências, de atribuições, e quem deveria julgar esse pedido, o ministro Dias Toffoli, como presidente, e aí amparado também pelo próprio regimento interno, acabou sendo instado a se manifestar sobre quem deveria decidir sobre esse pedido. Ministro Gilmar Mendes ou ministro Edson Fachin, que é o relator desse habeas corpus. E aí, na sessão, logo no início da sessão, o ministro Dias Toffoli determinou que o ministro Edson Fachin, que deveria ser o relator e analisar esse pedido, e assim procedeu o julgamento de uma forma bastante rápida, dentro dessa questão de urgência mesmo, para que o ministro Edson Fachin pudesse analisar 3 pedidos que foram colocados nessa petição, que foi o nome genérico que foi dado a esse pedido. O primeiro pedido era de que o ex-presidente fosse colocado em liberdade até que o julgamento do habeas corpus, a análise desse pedido fosse analisado efetivamente pela segunda turma. Mas que fosse colocado em liberdade. Um pedido subsidiário, caso não atendido, que fosse suspensa a eficácia da decisão da 12ª vara da subseção federal, da vara criminal de Curitiba, para que, determinando que ele fosse removido da penitenciária, da Polícia Federal, de Curitiba para o complexo penitenciário de Tremembé. Caso não fosse atendido esse segundo pedido ainda, que ele permanecesse preso em sala de Estado Maior. Antes do ministro Edson Fachin votar propriamente, decidindo sobre esses 3 pedidos, a Procuradoria-Geral da República, a Procuradora-Geral Raquel Dodge, pediu a palavra e manifestou o posicionamento da PGR no sentido de deferir apenas o segundo e o terceiro pedido, suspender a transferência e mantê-lo em sala de Estado Maior, como de fato ele já vem cumprindo pena nessas circunstâncias. E foi nesse sentido que o ministro Edson Fachin acabou deferindo parcialmente o pedido feito pelo ex-presidente Lula, seguido pela maioria dos ministros no plenário de hoje, vencido apenas o ministro Marco Aurélio, que entendia que essa questão não deveria ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim pelo TRF da 4ª Região, já que a decisão era de primeira instância e caberia recurso, então, portanto, ao TRF. Mas, deferida parcialmente, o ex-presidente Lula continua na Polícia Federal de Curitiba, no estado do Paraná, não deve ser transferido, suspensa, portanto, a eficácia e mantido a execução da pena, portanto, em cumprimento em sala de Estado Maior, como de fato já vinha acontecendo. Essa foi a decisão proferida logo na segunda parte da sessão plenária de hoje. Obrigado, Karina. Ótimo, Karina. Obrigada. E a gente vai falar mais da sessão plenária logo mais no próximo bloco do Jornal da Justiça.